Bem-vindo ao podcast Indústria Criativa, onde a indústria se reinventa sem perder a essência. E hoje nós temos um convidado super especial, mas antes de chamá-lo, eu queria agradecer meus parceiros. Eu sou o Fernando Leb, CEO e fundador da agência Leb, agência que faz parte do Grupo Partners, dos grandes grupos de comunicação do Brasil. E, inclusive, estamos aqui na sede de Belo Horizonte, sede do Grupo Partners. Queria agradecer a FIENG e ao P7 Criativo que estão nos apoiando desde o início deste podcast. Fernando Ott, CEO da Temperata. Para começar, além do bem-vindo, eu vou fazer um poeminha aqui de cordel. Em Vespasiano, acendeu o forno com visão, fez do tempero uma arte e uma ambição. Cresceu 400% com garra e determinação. E hoje escreve uma história de expansão e inovação. Especiarias, molhos, sais com devoção. Energia solar, sustentabilidade em ação. CEO que quer ser líder nacional de sabor e tradição. Bem-vindo ao programa, Fernando Ott. Que inspiração. Obrigado. Excelente poema. Esse poema a gente faz para quebrar um pouquinho o gelo, legal, né? Muito legal. Então seja muito bem-vindo. Obrigado. A Temperata é uma indústria que eu conheço há um bom tempo, né? Já utilizo produtos e a gente vê tem grande percentual de gôndola, principalmente de tempero, mas tem muita coisa para a gente falar. Bastante aqui, coisa. Muito produto, muita... Então eu queria, antes de falar da Temperata, esse podcast é sobre indústria, sobre criatividade, sobre marketing, mas também sobre gestão, sobre negócio, e eu acho que é sua veia, né, Fernando? Então, conta um pouquinho da sua trajetória. Tem um tempinho, uma caminhada boa aí. Bom, administrador há muitos anos, e a carreira começou bem assim, bem na juventude mesmo. Alguns empreendimentos de pequeno porte, né, próprios. E aí alguns players foram sendo testados, alguns modelos de negócio mais simplificados, até um determinado momento onde o modelo de gestão se ajustava em algo que a gente pudesse replicar. E meados aí de 2013, 2014, eu comecei a dar os primeiros passos aí no mercado de franquias. Eu costumava dizer que comecei de forma contrária, né? Então, assim, com auditoria de alguns processos, algumas mecânicas de execução e aferição de algumas etapas finais do processo de franqueamento. Quando em 2014, uns 2 anos depois, pós esse período, eu comecei com uma parceria no primeiro momento, com um escritório bem conhecido, né, na época em Belo Horizonte, de formatação de franquias, onde aquele processo consultivo começou a me chamar muita atenção. E essas etapas foram descortinando um cenário, né, essas etapas de aprendizado foram descortinando um cenário muito novo, num modelo de empreendedorismo que já era aplicado por mim, porém numa concepção de replicação de negócios. Isso me chamou muito a atenção. E eu comecei naquele momento, em 2014, a atuar em todas as áreas do franchising ao mesmo tempo. Formatação inicial de um modelo de negócio em algumas vezes, né, de sucesso local, em outras já de repercussão um pouco mais ampla, mas precisando ali de uma estratégia de como franquear, de como replicar aquele negócio. E além da formatação, vinham ali, né, estratégias de expansão de negócios, gestão de rede, enfim, todas as áreas começaram a ser trabalhadas pelo escritório, onde um ano depois eu vim a ser sócio e atuei até 2021 nesse mercado. E foram etapas que, assim, me chamavam muito a atenção, porque o mercado de franquias ele vem com uma modelagem, uma roupagem pronta para que a coisa funcione de fato. E isso, assim, nos primeiros empreendimentos, né, da minha vida profissional,
sempre faltavam esses processos, sempre faltavam essas iniciativas de um determinado, né, consultor master, vamos dizer, que é um franqueador, a postura de um franqueador, para ensinar como é que opera. Cara, testei o negócio, funciona, é legal. Vem cá, compra uma franquia minha que a coisa vai funcionar para você também, porque eu te dou suporte. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque realmente funcionava. E eram replicadas dezenas, centenas de unidades ao longo do país, e as metodologias aplicadas faziam com que realmente um modelo de negócio funcionasse em qualquer lugar. Isso foi me trazendo assim, uma percepção de uma realidade empresarial que durante muito tempo foi um tabu, vamos dizer assim, né? Porque a gente está acostumado a entender que olho do dono engorda o gado. E na franquia esses olhos são emprestados por um período. Né? Eles são compartilhados ali num determinado momento. A forma padronizada e clara com que isso acontece, o regimento via, né, regra, legislação, isso tudo foi sendo assim uma estrutura de governança dentro de um modelo de negócio compartilhado, de pequeno varejo, que, poxa, me fascinou, fiquei muito encantado com aquilo e comecei assim, a atuar em todas as áreas do franchise em pouco tempo. Num determinado momento, esse processo, né, de Ctrl+C e Ctrl+V, vamos dizer assim, de modelos de negócio, onde a gente tem a capacidade, esse mercado de franquias tem a capacidade de pegar tanto na parte estratégica ou período de implantação de um modelo de negócio e fazer com que uma metodologia pronta seja implantada e o negócio já dê o start ali, abra as portas já com um funcionamento profissionalizado. Num dado momento eu conheci, né, o fundador da Temperata, Fernando Seabra, e a gente começou a conversar um pouco a respeito, enfim, ele com muitas ideias, um cara muito visionário, falando, poxa, tenho muita vontade de atuar em alguns modelos, né, próximos a isso no varejo, e a gente já tem assim, uma experiência muito grande no âmbito industrial. Mas boa parte do que eu estou ouvindo aqui, eu gostaria disso implantado lá. E a gente começou a, assim, no meio empresarial se usa essa terminologia, né? Começou um namoro, vamos dizer assim. Sim. A profissão foi unindo ali as partes e a gente foi começando a entender a sinergia de alguns pontos do negócio para que padrões, processos e metodologias fossem aplicados também dentro do universo da indústria. Como é que essas coisas funcionariam aqui dentro? E aí a gente começou por algumas etapas menores, né, dentro do processo industrial, aplicar alguns padrões oriundos aí do mercado de franquias e de dezenas de marcas que eu já havia atuado com formatação, com estratégias de expansão e algumas delas até na gestão da rede pronta, né, no pós-trabalho. E aí as coisas começaram a ganhar dentro da indústria uma particularidade, né, diferenciada do que já existia. E foi perceptível. Poxa, isso está melhor. Então, estamos vendo aqui que realmente funciona. Vamos tentar mais um processo. Vamos tentar mais um, e mais um, e mais um. E a coisa foi expandindo internamente na indústria. E, assim, num determinado momento, entendemos que, poxa, esse é o caminho. Vamos padronizar tudo, vamos deixar tudo dentro de uma linearidade aqui de operação em que a gente consiga ter hoje uma leitura um pouco mais profissional, setorizada dentro da indústria. E assim foi, fluiu muito bem, aí foi causando aí uma sinergia muito grande, a gente foi tendo aí uma série de ideias novas e o negócio foi caminhando eu até gosto muito de dizer que a gente foi pisando em solo mais firme ao longo desse processo, né? Menos dúvidas, mais certezas, uma relação muito melhor em todas as áreas, partindo de comunicação interna e alguns padrões que não eram adotados
anteriormente, passaram a ser adotados a partir dali. A compreensão das pessoas envolvidas na operação aumentou de uma forma exponencial. Poxa, agora eu entendo que caminho tenho que seguir, como tenho que fazer, como é que eu substituo A por B, sendo processo, pessoas, máquinas, enfim, as coisas foram fluindo de uma forma muito mais adequada internamente. E, claro, sem replicar a indústria em lugar nenhum, sim, sempre claro, atuando de muro para dentro, né? Mas, assim, um breve panorama da carreira, né? Até a chegada na Temperata, e aí foi, assim, uma... Isso tudo, esses novos processos, você ainda estava como consultor? Durante um período de 1 ano, sim. A partir do primeiro ano, nesse processo consultivo, nós já partimos para uma parcial de diretoria dentro da empresa. E aí essa parcial foi assumindo ali a parte operacional, a parte de chão de fábrica mesmo, para a gente começar a trabalhar de baixo para cima esse procedimento, e invadindo ali a parte administrativa, a parte de relacionamento com fornecimento, enfim, até a gente começar a entrar no âmbito relacionamento empresarial, indústria-cliente. E aí, 2 anos depois, a gente começou a discutir uma gestão total, né? Que aí eu parti para uma diretoria plena da indústria, fazendo aí a gestão de todas as áreas, de todos os setores, trazendo até uma sinergia um pouco maior, né, com relação às áreas correlatas da indústria internamente para o funcionamento da operação e tudo que ela tem de relacionamento fora, né, da estrutura operacional hoje, da estrutura industrial. Muito bom. Muito se tem discutido, né, entre CEO, fundador, né, e eu sou um fundador e CEO hoje. Mas às vezes eu vejo que é importante trazer esse olhar de alguém muito mais processual. Talvez a maioria dos empreendedores não são, porque são mais desbravadores, né, visionários e buscam isso, né? E aí quando tem esse complemento, a gente está fazendo isso no grupo também, o grupo teve uma troca de CEO numa das agências, né? Então tem 2 agências que tem. Hoje no grupo eu sou o único fundador e CEO que estou ainda, por enquanto. Mas é um movimento interessante, né, de se trazer um olhar de fora e que construa principalmente a parte processual, que era talvez muito empírica, né? Se você for pensar. Foi se crescendo sem muita estruturação e esse é o modelo básico do empreendedor, né? Básico e natural. Natural. Né? É difícil a gente estabelecer uma crítica com relação a esse crescimento, porque a gente já tem uma característica de mineiro, né? Tentar da melhor forma, da forma mais econômica e até onde der. Isso é uma característica do mineiro, assim, de uma forma muito enraizada no perfil empresarial. Então, assim, muitos fazem, inclusive, eu participei disso, talvez, assim, num volume muito grande de vezes, em que as pessoas diziam que deu certo até aqui, é uma receita que a gente não mexe nela. Cara, tá errado. Tá errado porque não só na atuação dentro da Temperata, mas, assim, como eu disse, dezenas de outros negócios que eu participei do processo de crescimento e de expansão deles, a gente entende que o nível de profissionalização ele muda de acordo com as etapas de crescimento. Sim. E ele te obriga a crescer profissionalmente. E muitos fundadores têm uma determinada limitação. E eu não digo limitação intelectual. A gente fala também de uma limitação física. Não dá. É uma gestão muito ampla de muitos processos para continuarem sendo centralizados. Exige a necessidade de uma contratação de um determinado especialista em algum momento. Em alguns casos, de um CEO, de alguém que saiba compartilhar, né,
a gestão com vários outros especialistas e delegar a respectiva função a cada um deles. Porque a empresa cresce num determinado ponto em que se torna impossível de fazer uma boa gestão. Tem uma recorrência muito grande nesse sentido em empresas familiares, a gente sabe muito bem disso. Mas eu acho que cada vez mais, principalmente o nosso mercado mineiro, tem buscado especialistas, apesar de ter ainda aquela questão ainda muito tradicional, né, de se cuidar da empresa, né, com uma proximidade um pouco maior e analisando, né, cada número, cada dado, cada reação de mercado de forma bem próxima. Mas coincidentemente ou não, eu tenho percebido algumas empresas com seus respectivos fundadores entendendo a necessidade de um especialista. E às vezes um especialista que custa caro, mas fundamental. Fundamental para o crescimento, para a comunicação dessa empresa com negócios fora do âmbito onde ela atuou até então. O famoso, o que me trouxe até aqui não me levará para outros patamares, né? Bem isso, porque fatores como tecnologia, relacionamento e comunicação interna, eles já começam a ser dificultadores de crescimento. Já começam a ser dificultadores. Uma relação, por exemplo, de indústria com um mercado de 11 anos atrás de quando a Temperata foi fundada, a relação dessa indústria com o mercado, ela já mudou no mínimo uma dezena de vezes, no sentido de se adaptar, de revisar produtos, de revisar relacionamento, de revisar até mesmo a atuação com as próprias pessoas internamente na indústria. A gente participa hoje de situações sendo votadas e deferidas de uma forma em que a condição que eu tratava antes eu não posso tratar hoje mais. Então, hoje na gestão de pelo menos 170 pessoas ligadas diretamente à Operação Temperata, no dia a dia, eu tenho ali várias pessoas de universos diferentes, né? Uma no transporte, outra no merchandising, outra no comercial, outra na operação interna, que têm necessidades diferentes. E, poxa, eu preciso de um RH qualificado, com tendências, com acompanhamento legal, com uma série de outras necessidades que até então não se faziam, né, tão essenciais à operação. Hoje eu tenho que ter um cuidado muito maior com essas pessoas que estão ligadas diretamente à Operação Temperata. E a gente tem que estar muito ligado à condição de saudabilidade não só do produto que eu vendo, mas de quem opera na fabricação dele. Então é difícil isso ser ainda centralizado na fundação de uma década ou 2 ou 3 atrás. É muito complicado. A necessidade do especialista hoje é notória em qualquer empresa que almeja dar um próximo passo. Não existe crescimento sem pessoas boas, principalmente nas lideranças, né? É um grande limitador. É uma trava, realmente, e a gente sente isso. Eu posso falar que eu atendi mais de 2.000 empresas também, você atendeu muito cliente. Nesse sentido, a gente vê realmente quem cresce, quem não cresce, e está muito ligado à liderança interna. E eu acho que o mercado está entendendo, assim, os CEOs fundadores estão entendendo a necessidade de trazer realmente especialistas. Eu acho que está sendo bem interessante. Vamos falar um pouquinho, então, de Temperata. Opa, isso é bom. Quantos produtos hoje tem? Como é que está? Quais frentes de trabalho, de produtos, de linhas? Como é que vocês estão trabalhando hoje? A Temperata, tradicionalmente, ela vem, né, com uma especialidade muito grande no envase, produção e manipulação de especiarias, temperos e molhos. Já há uns 6 a 7 anos, mais ou menos, na metade da sua trajetória, a gente vem operando com a linha churrasco de uma forma muito intensa. Então são muitos sabores, né, de 9 sabores de sais de parrilha, são molhos numa dimensão bem
bem vasta também, cremosos, líquidos, sabores diferenciados. E nos últimos 2 anos intensificamos uma pesquisa um pouco maior nas derivações de algumas categorias, para a gente poder sair um pouco dessa caixinha do confortável, né? Vamos dizer assim, pô, vender especiaria, cartelado, aquilo ali é sempre muito, muito comum das marcas que já operam nesse segmento. Mas o que mais dá para a gente fazer? Trazer uma inovação. Vamos inovar um pouco mais, né? Então, assim, será que o nosso consumidor ele sabe utilizar de fato o sabor ou uma variação de um determinado molho? Ele entende o que é um molho finalizador e o que é um molho marinador de produto? Então, tem algumas coisas que a gente entendeu que seria bem interessante a gente mandar essa comunicação para o mercado. Começar a direcionar ela de uma forma um pouco diferenciada, mais assertiva, para o consumidor começar a entender, poxa, então, ok, diferença de um shoyu para um inglês, quando eu uso um, quando eu uso um outro, quando é mais interessante um sal de parrilha saborizado, o que mais eu posso fazer, quanto tempo eu posso fazer, será que o sal de parrilha ele é utilizado somente para churrasco? Isso pode ser um marinador, uma carne assada, uma carne, né, num cozimento à base de pressão, pode ser feito. Poxa, então tem uma variedade muito grande, um universo vasto aí na culinária para a gente poder explorar. Em 2026 a gente entrou com o propósito de categorias novas, produtos novos, com derivações, com sabores que têm base nas especiarias, mas saborizando outras linhas. Então a gente lança agora, nos próximos meses, azeites saborizados, queijo saborizado, molhos com sabores totalmente diferenciados, com base nas especiarias, farofas com sabores novos, enfim, muita novidade. Então, em se falando de quantidade de produtos, a Temperata vem com uma diversidade muito grande, né? Especiarias, molhos e no âmbito tradicional, e agora com umas categorias um pouco mais novas que a gente já começa a veicular isso aí nos principais pontos de venda da cidade. E novo modelo, né, de negócio também inaugurado em 2026, que a gente está com uma projeção bem interessante, bem atrativa nela, que é a venda online, que é o mercado digital. A gente não poderia ficar fora dele. O D2C, né? Direct to Consumer. Yes. Eu estou no site aqui, estou navegando pelo site, vendo aqui os lançamentos, mais de 110 produtos diferentes. Né? Isso. Então tem... Realmente eu tinha uma visão ainda um pouco fechada, porque eu conheci de molho de pimenta e orégano, né? Um pouquinho mais que orégano, tinha alguns sachês ali, né? Tem bastante coisa. Mas é muito bacana, e é um nome legal, né? Temperata é um nome bom de ser trabalhado. Falando em marketing, como é que vocês estão atuando? Equipe interna, agência, como é que vocês estão trabalhando? Esse nome eu digo que, assim, talvez não tenha nem sido escolhido por homens, né? Tem sido escolhido por Deus. Temperata é um nome fantástico, né? É um nome que já remete ao produto, ao segmento, à vontade de utilizar o produto, enfim, é muito bacana. E isso que vocês estão fazendo, eu sentia falta, eu conheci a marca lá em 2017, por aí. Eu falava, mas o produto não está condizendo tanto com o nome, que ele parece um produto um pouco mais elitizado, aí tem uma embalagem mais de plástico, né? Eu acho que pode... E aí vocês estão fazendo isso, trazendo produtos com Passamos, né? uma limpa, né? E fizemos uma repaginada completa. Isso é bacana, né? Que você vê, e aí a visão de fora pode trazer isso, né? Você fala, nossa, temos possibilidade, temos uma oportunidade de crescer esse nome aqui, né? E vamos começar a inovar, que você puxa um pouco o posicionamento, que é uma das coisas que eu defendo muito, né? O posicionamento de marca, ele tem que ter a ver com o seu nome, com a sua marca, com as suas embalagens, tem que estar tudo, né, linkado. E eu acho que tem um baita de um potencial, e eu acho que vocês enxergaram e eu já estou vendo desta forma. A Temperata tem feito hoje um trabalho mais voltado também para a padronização, mas também para a inovação. Quando a gente se depara com um corredor de supermercado, existe toda uma estratégia, né, para que o consumidor perceba tudo que está sendo exposto ali. Não é um ambiente onde a gente tem uma oportunidade de marketing grandiosa. É um ambiente extremamente concorrido. Ele é muito disputado.
Afinal de contas, quem está com o carrinho de compras ali na mão, por mais tempo que tenha para poder passar por um corredor e pegar o que é necessário para aquela compra que está sendo feita, ninguém vai entrar num QR Code, assistir 30 segundos de propaganda para cada produto que ele vai escolher dentro do supermercado. Então a gente não tem uma oportunidade muito grande de marketing naquele momento de decisão. Então, algumas estratégias foram feitas para que a gente pudesse ter a maior percepção no nosso mix de produto. Então, a predominância da cor verde, já remetendo ali a folhagem, a coisa mais fresca, o produto mais selecionado para que o cliente possa levar para casa. Então, todo um trabalho de qualidade da estrutura da embalagem, a condição de perfeição hermeticamente fechada ali daquele produto e conservação, são diferenciais que o consumidor vai começando a perceber em casa. Esse, por causa de um ziplock, ele dura mais tempo, eu gosto de comprar porque tem uma gramatura maior, eu tenho a percepção de um produto totalmente diferenciado. Então existe uma fase inicial institucional da marca, uma fase de decisão e escolha dentro de um corredor de supermercado, e aquela fase de fidelização, que é essa que a gente tem trabalhado com muito mais afinco. Um produto diferenciado, um nível de sabor diferenciado, uma origem diferenciada da especiaria, um molho com uma elaboração de sabores um pouco mais extensa. Poxa, eu gostei muito de um produto, eu não quero trazer uma incompatibilidade de marca na minha prateleira. Eu quero um outro produto temperado também. Então, a similaridade e a utilização entre eles, a sinergia entre o uso de uma especiaria, de um molho, de um marinador, de um molho cremoso, de um produto para churrasco. Poxa, eu quero tudo isso. Nessa mesma marca, eu quero nesse mesmo padrão. Então, a gente vai seguir um padrão de uma forma adequada para que o consumidor não olhe para aquele produto comprado num supermercado, encostadinho ali do lado da gaveta de tempero e não realce quando eu precise usá-lo. Eu tenho que ter o marketing ali dentro também. Então a gente tem cuidado muito desse processo como um todo, né? Desde a parte institucional, né? Da parte de informatização aí, da automação de informação do produto e tornar isso de uma decisão fácil quando o cliente está caminhando pelo corredor do supermercado. Poxa, é esse que eu quero. Que é o melhor momento. A cor do produto, a cor da embalagem é esse que eu quero levar, preço é isso aqui, gramatura está maior, percepção está clara e os outros também da mesma forma. Então a gente tem cuidado muito de cada uma dessas etapas aí. Muito bom. Como é que você está com o time de marketing interno? Dividido. Que é para mim o melhor dos mundos. Dividido. Hoje a gente tem caras com uma habilidade muito grande na manutenção dessas embalagens e comunicação interna e todo o trabalho ali de social media, e uma divisão com outra equipe para publicidade, para SEO, tráfego, enfim, dividir um pouquinho mais por especialidade, vamos dizer assim. Legal. E algumas empresas que já nos apoiam também por temporada, vamos dizer assim, em algumas campanhas físicas. Maiores. Isso. Muito bom. Para mim é um dos melhores modelos, né? O time interno ajuda na agilidade. Isso. E a agência, o plug ajuda em especialidade profunda, criatividade, trazer um olhar externo. E agora está chegando aí também a IA para confundir as três áreas, né? Então, estamos pensando muito nisso também. Antes da IA tem que ter o processo. O seu cara de processo. Isso. Para você vai ser um pouco mais fácil do que para a maioria, né? Assim eu espero, né? A gente já está implementando várias frentes. A gente, com times menores, é um pouco mais fácil, né? De implementar, mas é um grande desafio da IA trabalhar para a gente e não a IA ser a gente. Isso. Ela ser um assistente, um bom assistente que operacionalize e agilize isso e não um criativo, né, por exemplo, porque isso pasteuriza demais, né? A gente tem visto muito isso e aí a gente vai aparando as arestas para ver como é que... Exatamente. E a IA tem uma característica, né, uma peculiaridade de popularizar tudo muito rápido. Então, às vezes, o que é muito perceptível, pelo menos no meu ponto de vista
não especializado em marketing e publicidade, sou só um consumidor e contratador, né, do serviço, eu vejo que soluções fantásticas hoje, em 30 dias, elas já estão usuais, popularizadas e banalizadas. Já não é legal mais. Né? Então, um determinado videozinho que promoveu uma determinada marca hoje, amanhã já está uma coisa totalmente ultrapassada. Foi legal. Então, assim, eu ainda tenho uma crença limitante em que a gente pode sim compartilhar de algumas soluções de IA, talvez na gestão de alguns processos, mas nada comparado àquilo que o bom mineiro gosta, né? Que é ver ali um cozimento, uma cocção de produto real, que é ver ali uma pessoa que apresenta de fato aquele tipo de procedimento, né, de utilização de um determinado produto nosso na íntegra. Então, é legal, mas substituir, eu não sei. Ainda não tenho muita certeza disso. Eu acho que é isso. Tem que ir mesclando. Hoje eu acredito muito em processos, por exemplo, quando eu tenho um conceito, e aí, Leandro, vou pedir o Leandro para pôr na tela aqui um conceito que eu tenho sobre marketing. Normalmente eu falo mais para frente, mas eu acho que faz sentido agora. Então, quando você tem no núcleo dessa mandala, eu criei essa mandala, até no... Vou te dar um livro. Eu lancei um livro, está na outra sala ali, acabei esquecendo. Eu gosto de presente. A base do livro é a mandala. Essa mandala me diz o seguinte: no núcleo eu tenho o que é a marca, o que é a Temperata. E esse branding, que tem uma dificuldade de se entender o que é branding, para mim é uma racionalidade. Você que é um cara mais estratégico, que entende de processo, você vai entender o que é racionalidade. Para quem eu atendo, quem é meu cliente, qual é o meu posicionamento, seja qual é o meu preço, essa base toda, sabe, é no núcleo. O núcleo tem que estar tem que estar muito claro para tudo, né? E isso vem da estratégia de negócio, que está ali linkada, né? O que a gente definiu com diretoria, conselho, CEO, o que for, né? E aí depois a camada branca já é uma camada emocional. O que eu vou dizer sobre essa racionalidade, né? A gente chama de tagline, slogan. A cerveja que desce redondo e por aí vai, né? Então a gente tem uma mensagem que explica essa racionalidade de forma emocional para a pessoa consumir isso. E isso aqui se repete. Então, quando você fala assim, vem um processo de IA, um videozinho que é super divertido. Se ele não conectar com esse núcleo... Exatamente. Ele vai se perder, ele vai acabar em 2 tempos. Então, a questão maior que eu senti até antes de IA, isso aqui foi criado em 22, né, 2022, então já tem um tempinho, é isso, sabe? Tudo, rede social trouxe um movimento de que toda hora eu tenho que inventar uma coisa nova, que não é verdade, porque as marcas têm sua essência, eu não posso perder a essência da marca. Né? E traz também uma necessidade de alteração em curto prazo. Eu preciso criar algo novo, mas eu tenho que trocar rápido. Tem que trocar rápido. Muito legal essa construção, essa percepção através da leitura da mandala, mas eu comentei durante muito tempo que, assim, contabilizadas durante 10 anos só com o tema franquia, eu parei de contar no 4º ano de 10 anos de operação 4.500 reuniões de franquia. Então devo ter feito provavelmente o dobro disso. E boa parte dessas reuniões eu falei muito sobre esse conceito. O que, quando, como e a quanto, a que custo. Então basicamente é isso aqui. Como é que a gente vai tratar essa relação do modelo de negócio com a exposição da marca, com a comunicação e o link direto de produto-cliente. Esse é o trabalho mais difícil. Então, assim, às vezes a gente se vê num momento de criação de produto dentro da Temperata e todo mundo em êxtase. Poxa, isso é muito bom. Isso é muito legal. Isso vai bombar. Opa, não. Nem sempre. Às vezes o mercado não está preparado ainda para o muito bom. Pelo preço, exatamente, pelo momento. Culturalmente, e nós culturalmente, nós tivemos a nossa última revisão
Vou falar da primeira, a nossa primeira revisão de mix há 5 anos atrás, pós a minha chegada, né? Claro. Primeira pós a minha chegada. E nessa revisão de mix eu pontuei alguns indicadores para cada produto de 107 produtos da base, que nenhum dos 107 preencheu todos os requisitos do porquê daquele produto estar ainda sendo produzido. Então, nessa revisão existe uma necessidade de que o produto se comunique com o cliente. Ele tem que ter um link. Ele é utilizado para quê? Ele é vendido como? A que preço? Quanto? A capacidade produtiva dele atende à escala que eu desejo para o negócio? Então, são tantos fatores para a gente indicar a viabilidade da produção de um determinado item que ele tem que se comunicar com o cliente. E a gente se deparou com produtos que tinham sido lançados na hora errada. O consumidor não estava preparado para ele ainda. Nós tivemos um caso lá muito interessante. E assim, eu gosto muito de falar desse caso porque a gente está fazendo uma releitura desse produto agora, de novo. Porque o produto é fantástico. Eu sei da minha parcialidade no comentário, mas ele é fantástico. Eu amo churrasco, adoro churrasco. Para mim, churrasco deveria ser pelo menos uma refeição do dia, né? Poderia ser o café da manhã ou qualquer outra. O churrasco tinha que ser uma refeição do dia. E a Temperata, há uns anos atrás, ela lançou uma marinada de carnes que vinha pronta num modelo visto pelo próprio Fernando Seabra no exterior e uma marca muito conhecida lá fora fez um produto parecido que já vinha com uma bolsa térmica, a proteína era colocada ali dentro e marinada até o momento do churrasco. Poxa, ela foi lançada, mas o público não absorveu, não entendeu o produto. Só que quando você pega uma marinada como essa e coloca numa carne, seja vermelha, branca, tem uma marinada para cada uma das duas, você pega um molho marinador desse e deixa a carne ali 20, 30, 40 minutos e depois tira ela daquela embalagem, coloca na grelha da churrasqueira e vai saborear aquela carne, poxa, não tem nada que se compara a ela, não tem um sal de parrilha, não tem um tempero caseiro, ela é simplesmente perfeita, é o churrasco perfeito. Mas o público não entendeu naquele momento. A bolsa ficou complicada para que tivesse aquela percepção na prateleira do supermercado, enfim, não ficou claro. E até hoje a gente descontinuou esse produto, há uns 3 anos atrás, e estamos voltando com uma releitura dele agora, na mesma fórmula, com outra embalagem. Uma embalagem que comunica melhor com o cliente, que instrui como vai ser a utilização dele e informa, ops, eu sou diferente. Eu não sou um tempero, não sou um sal e eu faço isso. Então, essa intenção de fazer o lançamento de um determinado produto, por melhor que ele seja, se não houver uma preocupação em como linkar isso com o cliente para que ele perceba, esquece, não vai. Não vai. Então, assim, eu acho que... Eu já vi milhares. Poxa, no mercado de franquia, cara, eu vi assim... Acho que eu ouvi tantas vezes a frase o meu produto é o melhor do mercado e ninguém tem nada igual ao que eu faço. Nossa. Que eu acho que isso se tornou meio que uma condição trivial para para começar uma conversa negativa. Já não era mais positiva. Entendeu? Então eu acho que você merece mais atenção do que todo mundo, cara, para te falar que tá errado. Então ninguém é tão bom que tenha sucesso garantido. Não tem produto, principalmente assim, no quesito réplica, né? Se der certo, tome mais cuidado ainda, vai ser copiado. Então, exato. Acho que assim, embasar um modelo de negócio em produto é muito arriscado. É muito arriscado. Seja ele qual for. Alimentício, automotivo, vestuário, cara, não vá por aí. Produto não é a base de um modelo de negócio. O modelo de negócio ele tem uma amplitude muito maior do que propriamente produto. Agora, esteja preparado para tudo. Principalmente para comunicar com o cliente. Cara, você precisa disso. Essa caneca vai fazer toda a diferença para ser vendida no seu modelo de negócio aqui. Então, assim, acho que nós, como empresa no segmento de alimentos, a gente hoje consegue fazer dar um passo anterior à empolgação de um bom produto. Então, hoje está muito claro isso para a gente.
não é só porque é bom. Tem que estar claro para o cliente. Se ele não tiver claro a compreensão daquilo que foi lançado, não adianta nem lançar. E é o que você falou também, tem muita coisa envolvida. Então, vale fazer pesquisa, vale ver se culturalmente aquilo ali vale para aquele momento. Precificação é impeditivo grande, Sim. né, do posicionamento. Então, tem um monte de coisa envolvida. E nós estamos para lançar um produto de um cliente que, para mim, vai mudar. Minha percepção é que vai mudar um produto alimentício que vai mudar culturalmente o país inteiro, a forma de comer esse alimento. Então, olha que loucura, isso é a minha percepção. Mas nós vamos fazer pesquisa, mesmo com toda a percepção minha, do CEO da empresa, de todo mundo. Nós vamos fazer pesquisa, nós vamos fazer grupo focal, nós vamos ver se o conceito que a gente imaginou que é esse mesmo. Então, nós temos que fazer esses testes, porque é o que eu falei. E o que você falou aí, se der certo, alguém vai replicar. E aí tem um livro chamado Posicionamento, né? Você deve conhecer, do Al Rais, que ele fala o seguinte, se você lançar certo e se você se posicionar certo, sendo o primeiro a fazer aquele posicionamento, você tem garantia de que ninguém vai conseguir posicionar igual. Ninguém vai falar a mesma coisa que você. Pode até copiar o produto, mas falar o posicionamento certo, que aquele produto entrega daquela forma, não vai ter igual. Então, se você fizer muito certo com essas, mitigando essas incertezas, porque tirar é complicado, todas as incertezas é difícil, mas tem um caminho de estudo que você consegue viabilizar mais fácil. Eu recomendava ao meu cliente a ter uma iniciativa muito simples com relação a uma boa ideia. Isso era uma coisa que eu gostava muito de abordar esse tema. Explore mais do que a exclusividade o pioneirismo. Se você souber fazer isso, esquece a competitividade, esquece o mercado, muitas outras análises não vão fazer diferença mais. Todas essas vão tornar o seu negócio muito frágil, mas saiba explorar o pioneirismo. Eu gosto. A exclusividade ela não vai durar para sempre, fique tranquilo com relação a isso, vai acontecer. Vai acontecer. A réplica vai vir, mal feita, bem feita, enfim. Melhor, não sei. Em outro lugar, com outra cor, outra roupagem, vai falar que é dele. Cara, deixa eu te falar. Vai vir. Vai acontecer. Mas se você souber explorar o pioneirismo, o que te copia vai trabalhar para você. É isso aí. Entenda o negócio, o jogo do jeito que ele tem que ser julgado. É isso aí. E quando você fala em pioneirismo, o Al Rais fala muito disso no posicionamento. Ninguém pode ser o primeiro. Não tem dois primeiros. Mas aí tem um problema. Que você lança um negócio, você fala que você é o primeiro, ou seja, eu estou lançando primeiro que todo mundo, mas não comunica com força. Isso. Fica quietinho no cantinho e só você e sua família sabem. Então isso também não vai funcionar. Eu vejo muita gente fazer isso. Muita gente não investir corretamente, não massificar um pouco a comunicação que seja, né? E isso é importante. A pesquisa te elucida muito essa situação, porque se você faz ela de forma correta, porque uma pesquisa não é apenas você compraria algo, você gostou do que eu tenho para te vender? Poxa, isso é muito simples. Isso é muito simples. A gente tem que entrar um pouco mais em âmbito cultural, potencial de mercado, história. Tem algo parecido em algum momento anterior ao seu? Já vieram com essa ideia outras vezes e não deu certo? Não deu certo. Entenda uma série de fatores antes de fazer uma boa pesquisa que ela vai te orientar. Veja bem, tem potencial. Mas cuidado. O potencial é grande demais e vai gerar escala. Isso, tem não escala, queime largada. Exato. Ou não, pode ser o contrário. Então, tem uma série de fatores dentro do mercado que eu venho dele, que eu até brinco de uma forma pretensiosa, né, com quem brincava, né, quando eu atendia algum cliente, alguma coisa nesse sentido, na consultoria, que eu dizia o seguinte, o mercado de franquia está na prateleira de cima. Ele entendeu o jogo. Ele entendeu o jogo do varejo. E quem não entende o jogo do varejo, geralmente está dentro da taxa de mortalidade do varejo, que é alta.
entendeu? Então, assim, quando qualquer pessoa de qualquer segmento investe pela primeira vez, a fatalidade é certa. Vai morrer. É uma questão de tempo. Agora, poxa, o cara sobrevive durante muito tempo, é o mesmo modelo de negócio, está naquele padrão de 40, 50 anos atrás e deu certo no hoje, cara, tira o chapéu. É o que fez assim, o que raras às vezes dentro do empreendedorismo se vê. Raríssimas vezes a gente vê isso acontecer, porque o mais comum é estar inserido na taxa da proporção maior. E quando a gente fala de uma proporção maior, não é algo aleatório. Quem diz isso é o Sebrae. São 86%, 87% de taxa de mortalidade até 2 anos. Então o cara que deu certo no peito e na raça, sem pesquisa, sem absolutamente nada, ele está numa proporção muito pequena. E aí, que jogo esse cara quer jogar? Ele entra no mercado de franquia. Ó, tem uma regra, tem uma receita de bolo, testada, validada. Vamos lá? Vem comigo. E aí costuma funcionar um pouco melhor, porque a taxa cai consideravelmente. Até enquanto eu acompanhava esses números, a gente estava falando de uma taxa de mortalidade anterior a um prazo de vigência de contrato de franquia de 5% a 6%. Para 87%. Então, assim, é uma diferença discrepante, né? É bem complicado pensar que o meu jeito é o que está certo. Né? Então, pesquisa orienta bastante. Muito bom, muito bom. Partindo para... Falamos bastante, né? A gente foi seguindo no papo aqui e fluindo bem. A Temperata hoje também tem marca própria? Faz marca própria? Fazemos marca própria. Marca própria é um, vamos dizer assim, que é um produto que a gente cuida com muito carinho dentro da Temperata. Porque hoje, quando um cliente nos procura, né, nos aborda nesse sentido, sobre a capacidade, sobre a escolha do mix, ou de repente um novo brand, né, blend de produto, para uma marca que já vem sendo construída ali no mercado, a gente gosta de tratar isso com um conjunto de características que favorece mais esse cliente para que ele possa rampar de uma forma mais saudável, vamos dizer assim. Porque ele já tem público, ele já tem local, ele já tem produto. Falta agora definição de mix, preço e posicionamento. Isso a gente tem uma condição de ajudar de uma forma assim, bem bate-pronto, vamos dizer assim. A marca própria é uma tendência que já vem batendo aqui na porta do brasileiro, né, do mercado brasileiro, já há mais de 20 anos. Nós tivemos aí alguns grandes players, vamos dizer assim, explorando o conceito de marca própria, vindo da Europa e da América do Norte de uma forma muito intensa no Brasil e funcionando. Mas não sei por que cargas d'água dos últimos 4 a 5 anos para cá, tem se intensificado uma busca muito maior para médias e grandes redes buscarem aí um mix mais extenso, né, mais robusto de marca própria. E a gente tem hoje maquinário dedicado, pessoas dedicadas, desenvolvimento específico para o conjunto de marca própria, mas principalmente a referência sobre o investimento em marca própria, como um modelo de negócio. Não é simplesmente o invase, sim, que é o que a grande ou maior parte, né, dos fornecedores se disponibilizam a fazer. Cara, você quer, eu faço. Não, mas vamos fazer para dar certo? Fazer para dar certo é um pouco diferente. Então, assim, menor investimento, uma escolha mais assertiva do mix. O que é mais, o que está mais em contexto com a sua proporção de PDV? O que está mais contextualizado com o mix, que hoje você está com uma curva de venda mais acelerada ou não? E assim, não é muito difícil de evidenciar isso para um determinado cliente, que os números já estão na casa. Ele já sabe o que acontece dentro da loja dele. E agora eu vou te dizer como fazer com menor custo e para se tornar mais fidedigno ali com o cliente na escolha do produto com a sua marca. E a gente tem
um know-how adequado para poder acompanhá-lo nesse processo. Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre você lançar, né, produzir um concorrente para você mesmo. Né, que talvez seja até mais barato. Normalmente é a marca própria, se for comprar, vamos dar um exemplo. Marca própria, para quem não está acostumado, é você ir nas lojas dos supermercados BH e comprar um produto do BH. Né, que foi produzido não pelo BH, que não é uma indústria, mas por uma empresa, uma indústria. E aí, por exemplo, a Temperata pode fazer, ou vários outros, né? E como é que você enxerga isso, potencialmente? Em primeiro lugar, esse era um problema que nem chegou a acontecer, né? A gente já veio construindo uma realidade, né, um pouco diferenciada para o produto marca própria do nosso cliente. Então, enquanto as marcas concorrentes da Temperata avançaram com menor gramatura, com embalagens mais econômicas, com uma dosagem única, tá? Para cada uma daquelas especiarias, a gente manteve a maior gramatura, a gente manteve uma embalagem que hoje é chamada stand pouch, que é uma embalagem que você pode colocar no seu armário, na sua prateleira, ela fica em pezinho, organizada, o ziplock. Então, assim, a gente tem uma característica de um custo maior de embalagem, com maior gramatura, e quando eu vou fazer uma marca própria, eu incentivo o nosso cliente que está investindo nesse processo, né, de fidelização de marca, a trabalhar primeiro com o produto de maior qualidade possível e promovendo o menor desembolso possível. Então, na verdade, o meu cliente marca própria, ele não concorre comigo. Ele concorre com o meu concorrente. Comigo, não. A minha venda, ela não cai, porque eu começo a fazer a marca própria de um determinado cliente. Porque a escolha do meu produto, do produto Temperata, já é uma escolha do cliente que busca maior gramatura, naquela mesma qualidade padrão Temperata, tá? Para utilização mais vezes em casa. Então, dificilmente você vai fazer um prato para 3, 4, 5 pessoas em casa e vai usar 80 gramas de produto. 40 gramas de um determinado produto, como um manjericão, um orégano desidratado, que dá um volume, uma densidade um pouco maior, vai usar um pouco. E eu te vendo para mais utilizações. Mas, quando a gente vai fazer uma marca própria, eu recomendo um desembolso menor. Uma fidelização maior à marca para menor desembolso, para dosagem única. Então, esse é um ponto de vantagem que difere. Então você criou para a marca própria um produto diferente do seu. Um produto de compra diferenciada do meu. Compra diferenciada. Mas com a mesma qualidade do meu. Sim, mas o mesmo produto, ou não necessariamente, mas com a mesma qualidade, com gramaturas, formatos um pouco diferentes. Isso. Que podem concorrer, inclusive, com o seu concorrente. Na grande maioria das vezes é o que acontece. Isso, o marca própria ele concorre com o meu concorrente. Isso é bem inteligente, inclusive, você se diferenciar por... E eu não mudei o investimento em estrutura de embalagem. A minha embalagem ela é um pouco mais cara. Ela é uma embalagem que, como eu disse anteriormente, ela tem um fechamento hermético perfeito. Então você consegue usar uma páprica mais vezes, um orégano mais vezes, você consegue usar um alho frito sem murchar, porque ele está fechadinho, está guardado. Pode utilizar quantas vezes ele você preferir na quantidade que você vai ter na embalagem temperada. Muito bom, muito bom. Bom falar de marca própria, que eu acho que eu nunca abordei esse tema no podcast. E há sempre essa questão, a mesma questão do D2C, né? Que é como fazer para não canibalizar o mercado, né? Vendendo se eu sou uma indústria, eu tenho valor, né? uma margem diferenciada do varejo que compra de mim, né? Mas como não fazer é uma questão que eu acho que já foi vencida, né? Todo mundo já tá acho que eu não entro nessa seara mais, né? Isso aí já foi discutido isso lá já atrás, já tempo, tem gente anterior a gente aí que já desbravou, essa estrada está pavimentada, a concorrência não acontece, a gente vai... mas foi uma educação, né? Eu lembro os primeiros e-commerce lá, 15 anos atrás, de indústrias, e tinha essa discussão bravíssima, né? Mas é isso, é a mesma coisa, uma coisa que a gente não tem mais dúvida hoje, mas
Eu acho que até entrar numa cultura e da cultura virar uma rotina do consumidor, a compra online de alguns produtos e outros não, eu acho que ficou mais no campo do tabu. Sim. Se eu vender de forma digital, eu vou concorrer com o físico. Cara, pode ser que sim, mas tem estratégias para os dois. O físico não morreu. Tem espaço para os dois, Se você pegar hoje o volume de pessoas que têm a possibilidade e acesso, né, claro, e capacidade de fazer uma compra no supermercado 100% digital, a gente vai pegar quase que a totalidade da população faz isso por um smartphone. Mas quantos fazem de fato? E isso é uma coisa que eu ia falar, assim, ainda não rampou. Ainda não é assim. Não é. Mas tem aquela parcial de pessoas que fazem. A gente está, claro, né, estamos citando aqui o exemplo do segmento de alimentação. E não é alimentação em fast food, pronta para consumo. Nós estamos falando de supermercado. Então, assim, essa virada de chave ainda não aconteceu. E eu tenho as minhas dúvidas de que se vá acontecer. Eu também tenho. E por experiência própria até, de testes, né? A experiência não é tão boa também. É engraçado, mas não é. Primeiro, a sensação não é tão boa, a sensação de pagar mais caro, ela não é boa, né? A gente tem esse gatilho de, nossa, eu estou pagando mais caro, prefiro ir lá. Então, essa coisa ainda pode equalizar, mas eu acho muito difícil. Mas nós estamos mudando de geração, então a gente não sabe tanto tem a questão da geração. Tem esse pequeno detalhe. A geração que está mudando. Eu tive uma conversa com 2 empresas aqui nos podcasts anteriores, falando sobre essa geração que está consumindo menos 30% de álcool, que está, né, buscando coisas mais saudáveis, uma coisa que é, né, que fazendo rave numa cafeteria, né? À tarde, exatamente. Então é isso. Aproveitando para a gente fechar, me conta um pouquinho de futuro, expansão, o que vocês estão pensando? Bom, a Temperata eu comecei já com um pequeno spoiler sobre linhas novas, categorias novas e tentar, né, de uma forma mais simples e direta comunicar um pouco mais sobre a funcionalidade de cada um dos produtos que a gente tem. A gente pensa em expansão, sim, via tradicionalmente, né, mercados e pequeno, médio, grande porte. Por enquanto atuamos dentro do estado de Minas Gerais e acho que uma boa parte do nosso plano de expansão para 2026 em diante é exceder essas fronteiras, né, do estado de Minas Gerais. A gente já tem algumas coisas no radar de forma bem direcionada e bem provavelmente ainda esse ano já comecem a esse exercício. E uma expectativa muito grande e muito assertiva com relação ao digital. Então, isso é algo que nos coloca assim, num nível de planejamento, talvez até um pouco mais ousado, tá, para o digital. A gente pensa em proporcionar, até por alguns testes e algumas investidas mais orgânicas, né, que a gente já vem fazendo, e algumas coisas nos surpreenderam, alguns movimentos nos surpreenderam bastante, quando a gente viu que cidades do sul do país já tinham preferência total por produto Temperata, onde a gente nunca teve um PDV atuando. Então, famílias inteiras indicando um produto Temperata num lugar onde eu nunca estive. Então, algumas coisas nos surpreenderam bastante. E eu acho que estar atento a esse tipo de movimento, né, para onde vai um ventinho aqui, um ventinho ali, é algo que tem que ser considerado num plano de expansão, que talvez a gente não soubesse. A visão de dentro para fora nos limita um pouco. E aí eu acho que assim, até o final de 2026 a gente deve ter algo já bem surpreendente, vamos dizer assim. Vou usar essa palavra porque a gente está dentro desse contexto também, a nível de expansão da Temperata. Que coisa bacana.
Fala pra gente então onde a gente acha Temperata hoje. Você já falou que os varejos estão todos consumidos aí em Minas, né? Prioritariamente. E online, as redes sociais. Já de imediato, né? Temperata.com.br. O site já está com disponibilidade total para venda no atacado. Mercado Livre. É uma venda digital também que já está com disponibilidade 85% a 90% de todos os itens, salvas poucas exceções para o consumo direto, né, para o consumidor. E de forma direta, física, todas as principais redes do estado, a gente está presente em todas elas. Gostaria de falar o nome de todas elas aqui, mas tem aí uma turminha do atacarejo, a gente está presente, tem a turma do supermercado, a gente está presente lá também, então enfim. Fácil de encontrar. As principais redes vai encontrar o mix completo Temperata lá. Muito e não bom. Encontrou um ou outro que de repente arremessa por uma semana de deficiência ou outra, né, de um pedido, de uma rede dessas, só entrar no site, pedir, ou no Mercado Livre também, encontra Temperata, todos os itens estão lá, disponíveis para venda. Muito bom, muito bom. Queria agradecer o papo, a disponibilidade. Trazer um CEO aqui não é fácil. Enfrentar trânsito, tempo e problema e loucura que é a vida de um CEO. Imagina de uma empresa com mais de 170 pessoas. Diretamente ligadas à operação. Pois é. Os indiretos vão muito mais. Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Acho que foi um assunto hoje que a gente trouxe mais técnico, uma visão mais de gestão, que eu acho importantíssimo para as indústrias. Todo mundo aí. E quem é de marketing tem que conhecer um pouco de tudo. Eu falo Verdade. que é fundamental. Então é isso, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da Temperata. É muito bom. Prazeroso, né? E é isso, muito bom construir e ver a construção dessa marca, né? Como evoluiu. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Acho que está sendo fantástico. Gente, aproveitem. Tem episódio toda sexta-feira em homenagem ao Madeirite. Toda sexta-feira, meio-dia, sai um episódio. Então, até a próxima.